Então vamos lá. Agora é o momento da gente conversar bastante, da gente traçar ideias, né? É um momento de caos. Acho que o Brasil, desde que eu estou com 47 anos e desde os meus 47 anos, obrigado Vanessa, não é o coronavírus, viu? Pode ficar tranquilo. Porque agora nós estamos aqui, qualquer tosse, qualquer espirrada é coronavírus, né? Não é não. Eu, graças a Deus, estou com uma saúde muito boa. Então, assim, nós estamos vivendo uma época, assim, que eu estou com 47 anos, eu nunca vivi essa época na minha vida. Eu nunca vivi uma época de caos assim tão importante na vida igual nós estamos vivendo agora, tá? Como eu não vivi nenhuma guerra, né? Não vivi nenhuma fase de guerra, a gente viveu coisas pequenas por aí. Talvez a mais forte que eu tinha vivido era o H1N1, que foi a gripe suína. Mesmo assim, não foi esse alarme todo. E agora a gente está vivendo uma fase da gente ser proibido, né, de fazer certas coisas, ter que ficar recluso. A ideia chama-se conscientização, né? Tudo bem, vamos encarar isso aí. É o que o Ministério da Saúde está pedindo, é o que o governo está pedindo. Então nós estamos ficando aí reclusos, né? Nós estamos ficando guardados dentro das nossas casas, tal tudo, e desesperados, porque agora eu gostaria de estar pessoalmente com vocês para perguntar como é que vocês estão se sentindo, né? Como é que vocês estão se sentindo? Oi, Gi, obrigado pela tua presença aí, viu, querida? Vamos lá. Então, assim, eu estou curioso, né, para saber como é que vocês estão se sentindo. Porque minha preocupação, particularmente, graças à reprogramação biológica, falamos isso na live com a doutora Simone, né? A minha preocupação não é nem tanto o vírus, assim, né? O que a gente estuda deixa a gente muito tranquilo com relação a isso. A minha preocupação passa a ser outra, né? Como é que a gente vai pagar nossas contas, certo? Como é que a gente vai pagar nossas contas? Então, pensem comigo, por exemplo. Hoje a gente está vivendo um dilema, porque nós temos dois problemas, né? Algumas preocupado com a saúde, organicamente, com o processo orgânico da saúde, uns estão muito preocupados com isso, talvez aí você esteja me ouvindo, também esteja preocupado com a saúde, né? Com contaminação sua, contaminação dos filhos, tal, tudo, mas outros estão preocupados também em pagar conta, né? Tem funcionário, temos que pagar conta, e isso também gera uma preocupação. Então, eu imagino como vocês estejam se sentindo aí. Nós somos humanos, né? É natural que a gente sinta medo, tá? E eu também, esse medo abate sobre mim. Como eu falei para vocês, nem tanto com relação à parte da doença em si. Eu estou muito tranquilo, até pelo que a reprogramação nos proporciona, né? Por todo esse estudo que eu venho traçando há muito tempo. Mas a gente vem trabalhando muito forte sobre essa preocupação com o faltar, né? Com suprir as suas contas, pagar as suas contas, porque agora eu estou sendo praticamente impedido de trabalhar, né? Eu estou sendo impedido de trabalhar num contexto de você tem que se conscientizar para não contaminar. É uma coisa assim, que eu também gostaria de parar de trabalhar, mas eu gostaria que o governo também criasse uma anistia para minha luz, para quem tem financiamento, para a água, né? Mas o governo não faz isso, então eu tenho que parar de trabalhar, mas ninguém paga minhas contas, então isso preocupa a gente. Então eu imagino, olha, por exemplo, a Gra está muito preocupada com a contaminação dos idosos, tá bom? Eu volto, antes de focar no caos, eu volto dizendo para vocês, pessoal, que esse vírus ele não é letal, pessoal, mais uma vez, tá bom? Bom dia, Marília, seja bem-vinda. Esse vírus não tem patogenicidade para matar, tá legal? Muitos de vocês aí vão pegar esse vírus e vão ter um escorrimentozinho de nariz, tá legal? Então esse vírus, ele é muito menos mortal que o influenza. A questão é que o governo está preocupado de todo mundo, agora que se instalou o medo, olha que interessante, agora que todo mundo está desesperado, com medo, o governo está preocupado que os hospitais lotem, né? Com pessoas, nossa, eu tô com corona, porque você sabe como é que é a população, né?
Tem gente que se der uma espirradinha já vai parar no hospital porque está desesperado porque acha que é o coronavírus. Então, o que acontece? Então os hospitais não vão dar conta, os leitos não vão dar conta, tá? Mas o vírus em si não causa nada, pessoal. O vírus ele não tem essa violência para a morte como está sendo divulgado. Isso aí não existe, tá legal? Só que é o problema dos leitos, tal, tudo isso está gerando um caos, olha só. Não sei quem colocou aí que está preocupada com a economia, deixa eu ver aqui exatamente, olha lá, a Thalita, ó. Então o que está acontecendo? Agora vira um caos, nossa vida está um caos, e é o nosso tema de hoje. O que fazer no caos, né? Vocês aí como eu, que não vivemos nenhuma guerra, nós nunca soubemos como que é um caos terrível. Às vezes os caos que a gente vivia era caos de problema. Meu problema financeiro aqui, uma contazinha que eu não consigo pagar aqui e tal, tudo, uma saudinha do meu filho ali e tal. Mas esse caos tão grande, vão vendo uma globalização tão grande, a gente nunca tinha vivido, né? A gente nunca vivia. Então é normal que a gente esteja com medo. Vocês precisam ter calma, porque é normal que a gente tenha medo nesse momento. A gente é humano, né? A gente tem que aceitar a nossa vulnerabilidade, tá? A gente é humano. Nós somos pessoas que passamos, temos fraquezas, tá legal? O medo, ele é normal se instalar, tá? Ele é normal se instalar. A Poli, por exemplo, coloca ali, por que na Itália morrem tantas pessoas, doutor? Então, aí é que tá, né? A gente não sabe o que essas pessoas na Itália, o que elas já tinham de problema, certo? O que elas já tinham de problema. E pode parecer estranho o que eu vou falar, mas morre de medo, viu, querida? Medo mata, tá bom? A minha maior preocupação não é a epidemia do corona, é a epidemia do medo. O que está acontecendo é a disseminação do pânico, e isso vai matar muita gente, infelizmente, tá? Porque o que acontece? O medo, ele abaixa a sua imunidade a tal ponto que pode te levar a um colapso mesmo, realmente da sua estrutura fisiológica, tá? Então, realmente, é uma questão bem difícil. E eu acredito, eu não estou lá na Itália para saber o que está acontecendo, mas eu acredito que é muito medo realmente. E pessoas que já tinham talvez alguma debilidade, talvez fumante a longo tempo, pessoas que já tinham o seu sistema imunológico mais baixo, que estão vivendo problemas de família. Eu queria sair fazendo uma pesquisa no mundo, é claro que eu não consigo, para saber quantas pessoas felizes estão morrendo. Quantas pessoas realmente felizes estão morrendo? Eu queria saber que tem uma família feliz, que tá tudo perfeito. Eu queria saber quem é que está morrendo, né? Eu não acho que é essa classe que está morrendo, tá bom? Inclusive na Itália, né? O Dr. Drauzio Varela fala, inclusive, que lá na China praticamente não morreram crianças. Essa é a informação que ele nos passa, tá? Então, assim, é o medo mesmo. O que eu tenho medo é o que está acontecendo. Está disseminando o medo, o pânico. Essa epidemia é muito pior que o corona, né? Porque a gripe já é uma pandemia mundial. Vocês concordam comigo? O influenza, que é o vírus da gripe, já é uma coisa absurda, porque assim, já é uma pandemia. Tá todo mundo já pega gripe no mundo inteiro. Isso não é considerado uma pandemia. E muitas pessoas morrem de gripe também durante o ano todo no mundo. E isso não foi considerado uma pandemia, certo? A gripe comum. Agora, o corona foi considerado uma pandemia, né? Eu não sei o que pode estar acontecendo aí, quais são os interesses que pode estar acontecendo sórdidos atrás disso. A gente tem que respeitar. Eu estou respeitando o que me diz para respeitar, né? Então, a gente está tentando fazer isso, que é respeitar o meio que a gente está vivendo, mas isso não me impede de pensar, tá bom? Eu não sou subversivo, eu não estou desrespeitando nada, mas eu também não preciso que alguém me obrigue a pensar como eles. Eu penso porque eu tenho estudo, eu tenho preparo, eu me mantenho calmo, eu me mantenho na coragem. Por isso que a reprogramação biológica me ajudou muito nisso, né?
Então, é igual a Amanda coloca aqui, a gripe comum já foi banalizada, então não dá para fazer pandemia através da gripe, porque talvez ninguém fosse acreditar, né? Então precisou vir um novo vírus para criar toda essa polêmica, toda essa pandemia, mas na verdade, sabe a pandemia que está acontecendo mesmo, pessoal? Chama-se medo. As pessoas estão morrendo de medo e vão morrer mais de medo. E você vai ter uma tosse, aí você vai correr para o hospital, aí vai sobrecarregar os hospitais. Sabe que o Drauzio Varela falou assim, fique em casa. Se você tossir, tiver febre, tiver uma gripe e tal, tudo, é preferível você ficar em casa, ingira proteína, descanse. É melhor do que você ir para o hospital, porque vai piorar a situação. É disso que o governo está com medo, por isso que ele está prendendo a gente em casa, certo? Porque ele está com medo de sobrecarregar os hospitais, certo? E ter uma sobrecarga no sistema de saúde e aí não dá conta de atender, tá? Então é essa a preocupação do governo, não é nem tanto com as mortes. Agora as mortes, o medo toma conta por si só, né? É igual aquela história lá tipo assim, um vírus letal, foi lá numa comunidade, falou, eu vou matar 10 mil. Aí o outro fala assim, mas morreram 100 mil, você mentiu. Ele falou, não, eu matei só 10 mil, os outros morreram de medo, tá? Então assim, é mais ou menos por aí. Nosso corpo já tem um monte de anticorpo, é isso aí mesmo, Elieber. Temos muito anticorpos, tal, tudo. Então, até sair essa vacina, porque o que a vacina vai fazer? A vacina não vai te imunizar porcaria nenhuma. A vacina ela vai tirar o seu medo. É isso que vai acontecer. Agora tem vacina, eu vou tomar. Então, o teu cérebro acredita que agora você está protegido, então você agora sofre menos. Então, eu estou até torcendo, como diz meu amigo Tom, aí da reprogramação biológica, professor licenciado, eu estou até torcendo pela vacina. Saia logo isso para acabar esse medo, para a gente poder voltar a trabalhar e não ter um outro problema, que é um problema social e econômico. Então, vocês já pensaram, tudo isso que a gente está falando aqui é caos. Olha só, o que estamos falando aqui é exatamente sobre caos. Absurdo, né? Um caos absurdo que nós estamos vivendo. Então, vamos olhar para a história, pessoal. Quantos caos já se passaram? Eu acho que o caos que eu mais ouvi no mundo foi de Nagasaki e Hiroshima, né? O Japão, por exemplo, acho que passou o maior caos que eu conheço hoje na minha juventude, que eu me considero jovem ainda de 47 anos. Eu acredito que os americanos, quando soltaram a bomba lá no Japão, nas duas cidades japonesas, foi o maior caos que eu pude partilhar da história, né? E veja o que é o Japão hoje. Veja o que é o Japão hoje. Olha a potência que ele se ergueu, olha como a população é unida, olha como tudo prosperou naquele país. Hoje você deixa uma barraca com as suas coisas para vender, você não precisa ficar lá para vender. Você pega lá no final do dia o seu dinheiro, né? Olha que interessante, cara. Olha como eles se juntaram, olha como eles são unidos, tá? Então, cara, é assim, muitas coisas cresceram através do caos, né? Através do caos, como tudo passou, como a gente sofreu, mas tudo deu a volta, e nós vamos dar a volta de novo nesse caos. Vai dar tudo certo. Por exemplo, eu tive uma paciente que ganhava R$ 2.500, olha que legal, ganhava R$ 2.500 do irmão que era abastado, era um irmão que tinha bastante dinheiro, tal, tudo, tal. Então ela não trabalhava, ela era administradora, recebia, o marido tinha um emprego também razoável, não era nada muito alto o salário e eles viviam em dois. De repente o irmão dela ficou doente, cara, teve câncer, gastou tudo o que tinha e o que não tinha. E teve que falar para ela, irmã, eu vou ter que parar com seus R$ 2.500, eu vou ter que parar com isso, porque eu não consigo te dar isso, tá? Mas, nossa, ela entrou no desespero, foi o caos na vida dela, não tinha como pagar as contas de casa e ela veio procurar ajuda. Aí a gente tratou, orientou, conversou com ela, tal, tudo. O que ela fez? Ela se reciclou pela internet, pegou o currículo dela, começou a distribuir, arrumou um emprego de R$ 4.500. Olha só, o caos na vida dela acabou fazendo com que ela desse um salto, né? O caos na vida dela fez com que ela disparasse num salto para crescimento. Ou seja, então eu faço uma pergunta para vocês. O marido dela, o irmão dela, estava atrapalhando ou ajudando? Olha que interessante. Porque quando morreu essa fonte, quando acabou essa fonte, o dinheiro, né, porque o irmão dela ficou doente e gastou tudo o que tinha, aí ela precisou se virar. Aí ela arrumou o emprego dela e a vida começou a prosperar. Então vocês que estão aí, não tenham medo do caos, tá bom? O caos, olha o que eu vou dizer para vocês. O caos é um evento organizado dentro de uma desorganização. Tá? Eu vou repetir. O caos
é um evento organizado dentro de um processo desorganizado, tá bom? Então, no primeiro momento, o caos parece que é bagunçado, que vai nos fazer mal, que vai arrebentar tudo, que vai nos danificar, tá? Num segundo momento, a gente começa a tirar alguns aprendizados com o caos, né? A gente vê o caos como algumas possibilidades. Por exemplo, você aí que está me ouvindo, agora no caos, o que você pode produzir, o que você pode crescer nesse momento? Por exemplo, ficar com a tua família, dar mais amor aos seus filhos, desenvolver algum produto pela internet que você não faria por causa da correria do seu dia a dia, né? Gravar um vídeo que você possa fazer para tranquilizar as pessoas, para manifestar um bem. Quantas possibilidades podem se abrir dentro de um momento tecnicamente terrível como o caos, não é? Quanta coisa você pode desenvolver estando no caos, estratégias novas, né? Pontos novos na sua vida. Você aí, por exemplo, já estava percebendo que profissionalmente você não estava indo bem, tal tudo. Então, que tal ser autônomo? Que tal estudar nesse momento que você está parado, que você não está precisando ir para o emprego? Quanta coisa você pode fluir? Aí, de repente, lá na frente, você dá um salto na sua vida e você fala assim, cara, e pensar que foi graças ao coronavírus que a minha vida mudou. Né? Quanta coisa você pode produzir? Vai ler um livro, vai estudar. Cara, eu quero fazer um curso de desenvolvimento de marketing. Quem sabe eu possa trabalhar com marketing. Eu tenho 2 amigos aqui, cara, que nesse caos fizeram um curso de marketing. Estão mudando de profissão. Não ficaram chorando, não ficaram só o caos, o problema. Como eles não puderam abrir a empresa deles, eles estudaram para aprender marketing. E agora vão começar a trabalhar com marketing. Correto? É um ótimo momento aí, ó, Adriele, para você terminar seu TCC, para você escrever um livro. Olha que interessante, para você pelo menos começar o seu livro e quem sabe dê para fazer vários capítulos, um livro para a vida, para contribuir para alguém, a sua família, teus filhos, né? Ontem eu estava rindo à toa, né? Ontem, por exemplo, eu, Sara, minha esposa e meus 3 filhos, jogamos banco imobiliário várias horas com os meus filhos. Pô, eu falei para Sara, falei assim, caramba, quanto tempo eu não fazia isso, Sara? Quanto tempo nós não ficávamos com os meninos assim à noite, de brincar de banco imobiliário, e sorrindo e rindo, e esses moleques nem aí com coronavírus, não estão nem preocupados com coronavírus, eles estavam felizes que estavam com a família, né? Que estavam com a gente, correto? Então, cara, olha quanta oportunidade bonita nós podemos ter, né? Nós podemos ter de crescimento do caos, de aprendizagem com o caos. Lembre-se de um processo desorganizado dentro da nossa desorganização. Então fica uma pergunta aí, como você poderia desenvolver as suas potencialidades, as suas habilidades, né? Com coragem, pessoal. Por isso que quem assistiu a Adeline falou, meu filho tá mega feliz, né? Ficaria 30 dias em casa. Pois é, meus também, cara. E eu queria fazer uma pesquisa mundial para saber quantas pessoas felizes, com uma família feliz, que estão lidando bem, com uma boa percepção, morreram realmente com o coronavírus. Talvez a gente iria se surpreender, que quem morreu são os desesperados, são os que estão com medo, são os que já tinham doença, são os que estão com as famílias desestruturadas, que estão arrebentados emocionalmente. Só que isso não vai na mídia, isso ninguém fala, certo? Só fala da epidemia. Na verdade, volto a dizer, a grande pandemia que nós estamos vivendo no momento é o medo. E aí, os governos estão preocupadíssimos, exatamente porque esse medo foi disseminado pelas próprias mídias, televisão, celulares, tudo, rádios. Então agora é tirar as pessoas do hospital, porque está todo mundo desesperado querendo ir para o hospital, né? Conforme a gente já falou, tá? Então, assim, é muito importante, turma, que nesse momento a gente mantenha a calma, que vocês mantenham a calma. Por isso que na live com a doutora Simone, tá uma boa notícia, nós conseguimos gravar, tirar a live da doutora Simone, tá? Então vai estar no YouTube em breve, aquela live com a doutora Simone, que foi muito bonita, ela falou palavras muito bonitas, muito confortantes, tá? E a gente falou lá, e eu falei lá, como eu queria que as pessoas tivessem acesso à reprogramação biológica, né? Acesso à reprogramação biológica, porque como muda a vida, né? Vocês viram aí que tem vários ex-alunos dando depoimento sobre a reprogramação, quanto mudou a vida, quanto deixa a gente tranquilo, que é o estudar, que é o autoconhecimento. E é sobre isso que eu queria falar agora. Eu queria trazer algumas formas de vocês passarem por esse momento mais tranquilamente, tá bom?
E aí eu acredito que eu também posso ser uma contribuição para vocês, tá legal? Então, algumas formas que vocês podem, a gente já falou, por exemplo, ler, né? Procurar ler, procurar estudar na internet e também fazer algumas meditações, tá bom? Eu vou ensinar para vocês dois exercícios de uma meditação muito famosa chamada Mindfulness, tá? Que inclusive é estudado pela Escola Paulista de Medicina. A minha esposa, Sara, minha amada esposa, ela trabalha muito forte com essa técnica, né? Então eu também pedi uma contribuição para ela, para que a gente pudesse falar um pouquinho dessa meditação, tá? Nesse momento. Então, o que você pode fazer, por exemplo, como atividade? Agora vamos para algumas tarefas, né? Por exemplo, quando você deitar, por exemplo, todo dia antes de dormir, ou qualquer hora do dia que você estiver se sentindo meio aflita, por exemplo, uma pessoa me perguntou aí agora há pouco, como é que controla a minha ansiedade, tal, tudo. Então, a ansiedade você pode controlar com isso, o seu medo você pode controlar com essas tarefinhas que eu vou passar para vocês. Então, você deite, tá? Ou pode fazer sentado também. Só cuidado para não dormir, né? Então, se você tiver com muito sono, faça sentado, é melhor. E aí você coloca uma musiquinha bem branda, uma musiquinha light, numa altura boa, tá legal? E o que pode acontecer, pessoal? Vocês vão fazer um escaneamento corporal, né? Vocês vão começando a pensar em cada parte do seu corpo. Então começa lá pelos pés, sinta seus pés, sem mexer. Só sinta os pés, sinta seus dedos. Aí fica um tempo, toda a sua concentração, toda a sua atenção voltada para os pés. Fica ali alguns minutos, aí depois vai vindo para os tornozelos, canela, joelhos, coxas, a pelve, a antiga bacia, o abdômen, o tórax. Então você vai fazendo um escaneamento corporal da sua percepção. Se a sua mente quiser ir para outro lugar, pessoal, você traga de volta, tá? A sua mente. Traga de volta para o corpo, tá bom? E aí você começa a perceber as partes do seu corpo, sentir elas. Coloca todo o foco de atenção no seu corpo até subir o fio de cabelo. Quando você perceber, vão ter dado aí vários minutos, às vezes 1 hora que você vai estar fazendo esse escaneamento, você vai ver como ajuda a controlar a tua ansiedade, o teu medo. Por quê, pessoal? Em época de caos, deixa eu falar uma coisa para vocês, em época de caos, a visão do observador, a nossa visão, a maneira como a gente percebe o mundo é o que faz total diferença. Entre quem está passando melhor nesse momento e não está doente, tá bom? Ou quem vai adoecer de medo. Então, é o foco, é a maneira como a gente enxerga as coisas, correto? Por que ninguém tem medo mais da gripe, do influenza, apesar dela matar mais que o coronavírus? Ninguém tem medo porque já banalizou. Ninguém está mais olhando para a gripe. As televisões não mostram mais a gripe comum. As internets não mostram mais a gripe comum. É o mesmo princípio, pessoal, de você comprar um carro. Já reparou que quando você compra um carro, você começa a ver os carros iguais, o seu, em tudo quanto é lugar? Enquanto você não tinha aquele carro, você nunca tinha visto ele na cidade. Nunca. Aí você gostou daquele carro, você comprou aquele carro. Cada lugar que você vai, você vê o seu carro, tá? Isso é a visão, é o colapso de onda da física quântica. Isso é a visão do observador. Então, como a televisão começou a falar da China, coronavírus, olha, está espalhando, olha, está indo para o mundo, tal, tudo, aí o seu foco de visão, o seu observador fica em cima disso, martelando. Aí você vê coronavírus em qualquer lugar. O cara espirra, coronavírus. Né? Você olha para a parede, olha o coronavírus na parede, olha aqui, nossa, ele está em cima da minha maca. Aí você vê coronavírus em qualquer lugar, porque a sua mente está colapsada à onda. E é isso que adoece. A reprogramação biológica já ensinava que a percepção do indivíduo é o que gera o seu bem-estar, a sua saúde ou a sua doença. Então, por isso que a gente diz para vocês, é o foco que diz as coisas, tá legal? Então, quando você faz esse escaneamento corporal e você põe o foco no teu corpo, você tira o foco do resto. Você só se concentra no teu corpo. Escute seu coração bater, sinta, tá? Perceba o sangue correr em suas artérias, até isso é possível, pessoal, com esse escaneamento corporal, tá? Bote toda a sua atenção plena, o que diz a meditação Mindfulness, que a gente deve ter atenção plena naquilo que nós estamos fazendo. Se eu vou tomar um banho, eu presto atenção no meu banho.
Eu sinto o meu banho. Eu não abro minha mente mais para nada. Então, nessa técnica de escaneamento corporal, fiquem focados, pessoal, completamente focados no corpo de vocês, tá? Essa é uma técnica. E vá fazendo o escaneamento com aquela musiquinha bem light, fica alguns minutos em cada parte do corpo, é muito lindo isso. Pode ajudar vocês a se acalmarem divinamente, tá bom? Uma outra técnica que eu uso muito, aprendi inclusive com a minha mulher, com a minha esposa, é... O que eu faço? Eu trabalho, pessoal, com um mantra da meditação Mindfulness, ou seja, toda vez que vem um pensamento negativo para mim, imediatamente, eu faço isso hoje, eu treinei tanto isso, que eu faço isso imediatamente, é muito rápido. O que eu faço assim? Ai, tá vindo um pensamento, sei lá, meu filho vai ser infectado pelo coronavírus, estou supondo, tá? Eu não tenho esse medo, mas vamos falar. Vai ser infectado. Imediatamente eu faço um mantra de 7 a 9 vezes. Oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Eu falo com o meu pensamento. Porque a função do nosso coração, pessoal, é bater. A função do nosso intestino é absorver e eliminar e reabsorver. A função do meu estômago é digerir. A função do meu pulmão é fazer as trocas gasosas. A função da mente é pensar. Não é você que pensa, pessoal, é o pensamento que vem em você. Então, se você vem de uma família que muita gente morreu por causa de doença, tal, tudo, imagina o medo que você vai estar. Porque o nosso pensamento, ele funciona numa rede de internet com os nossos ancestrais, sabia? Isso é genética. Isso é genética. Então, por exemplo, o meu pensamento, ele acessa as redes ancestrais de sofrimento, de coisas boas também, mas também dos sofrimentos. Funciona como uma rede mesmo ali, local. Vai buscando tudo aquilo que as pessoas viveram. Então, se você teve muitos ancestrais que viveram com muita dor, morreram de muita doença, tal, tudo, imagina que você vai estar apavorada nesse momento, apavorado, mas não é seu. Isso não é seu, mas vai estar em você, porque o pensamento vem até você. Tá legal? Sem que você escolha. Então, nesse momento, é interessante você fazer um mantra, né? Quando ele vier, qualquer medo, qualquer ansiedade, oi, pensamento, obrigado, pensamento, tchau, pensamento. E fazer isso, pessoal, umas 7 a 9 vezes para cada vez. Isso vai virando um mantra automático. Eu, Maurício, hoje já consigo isso de forma automática. Quando eu nem percebo, eu já estou fazendo mantra. Cara, e é incrível como isso me alivia. É incrível como eu tenho um bem-estar através dessa técnica, né? Então, isso é muito importante, tá legal? É muito importante eu dizer aqui que eu também estou respeitando todas as normas do Ministério de Saúde, apesar de acreditar em outras coisas, de ter outra percepção sobre tudo isso. Eu não sou um cara subversivo, eu vivo no mundo que eu vivo, no país que eu vivo, tá legal? Então, eu preciso também me adequar ao que eu estou vivendo, tá? Eu pertenço, né? Eu pertenço a isso, que o pertencimento é uma lei do amor, né? Uma lei que rege os relacionamentos. Então, eu estou fazendo tudo o que é necessário, tudo o que está sendo pedido, tá legal? Porém, eu estou extremamente calmo, extremamente tranquilo, extremamente confiante que logo vamos passar, preocupado sim, como eu falei no começo, tenho alguns medos com relação à parte econômica do mundo e à minha parte econômica, né? Porque eu tenho 2 empresas relativamente grandes, eu tenho gastos, e eu estou sendo impedido de trabalhar. Então, veja que esse medo é um medo que ele vem querendo tomar conta, mas aí eu converso com ele, quando vem algum pensamento ruim, oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento. A gente começa a fazer todos esses trabalhos, cara, e a gente vai ficando muito tranquilo, tá? Muito tranquilo, além do escaneamento corporal, daquela hora da meditação, onde eu coloco uma música, onde eu sinto o meu corpo, eu me conecto com o meu corpo, eu me conecto com os meus órgãos, eu sinto o meu estômago, se o meu intestino não está legal, eu percebo o meu intestino, tá? Eu normalmente tenho o costume de fazer isso antes de dormir, mas você não precisa fazer isso só antes de dormir, tá legal? Então, essas 2 contribuições para esse momento. Outra contribuição que eu quero passar para vocês, pessoal, que eu acho que eu pude dar a vocês, e aí para quem tiver interesse, eu vou passar aqui embaixo para vocês. O que acontece? Eu criei no Vimeo uma forma bem acessível para que você possa ter acesso a um dos módulos do nosso curso de reprogramação EAD, tá legal? Então, olha só, o nosso curso EAD, a gente tem a reprogramação biológica de forma EAD.
Eu peguei os principais vídeos, eu peguei 13 vídeos, os principais vídeos, joguei no Vimeo de uma forma bem acessível para vocês visitarem lá, tá? E poder se empoderar. Porque são vídeos que eu falo várias coisas que são muito pertinentes a esse momento que a gente está vivendo. Então, eu acredito que essa também seja uma forma de vocês se empoderarem, de vocês estudarem e se autoconhecerem nesse momento difícil da vida de vocês. Então, eu também dei uma contribuição, tá legal? Eu peguei esses vídeos, joguei lá embaixo o preço, joguei eles lá embaixo, bem acessível para vocês terem condição de poder entrar nesse mundo e já conhecer um pouquinho da reprogramação biológica, sem poder estar aqui num curso presencial ou mesmo investir todo o dinheiro que o EAD iria proporcionar a vocês nesse momento, tá? Então, uma ótima oportunidade, de uma maneira bem acessível, para vocês colocarem lá, tá legal? O que eu quero é que vocês agora anotem, eu vou colocar aqui embaixo também, eu quero que vocês anotem, pessoal, o celular para quem vocês vão estar mandando esse, eu tenho interesse, lá, coloquem assim, eu tenho interesse nas videoaulas do Vimeo, tá bom? Coloquem lá, vai chegar num celular, aí nós vamos liberar o link para vocês, nós vamos montar um grupo dessas pessoas que estão querendo, e aí eu vou liberar o link para vocês, tá bom? Então eu vou colocar aqui o celular para que vocês possam mandar. É o 45 que nós estamos aqui, tá? 99119 20 50, tá? Eu vou soltar aí o 45 99119 20 50. Coloquem lá, olha lá, eu vou soltar o valor, é reprogramação biológica. Tá na tela aí de vocês, tá bom? Então, o que eu espero nesse momento, veja, esses valores que eu coloquei nesse módulo nosso, nesses 13 vídeos, pessoal, passada essa fase do corona, a gente não vai disponibilizar mais. É uma contribuição para este momento que a gente está vivendo, tá? Para esse momento de dificuldade que a gente está vivendo. Então, quem tiver interesse, é só mandar, aí eu tenho interesse nesse, que a gente solta o link lá do Vimeo, para que vocês possam assistir, tá bom? Então, eu acredito que vocês se mantendo calmos, fazendo essa meditação, o body scan, que a gente chama, né? Que é o escaneamento do corpo seu, usando o mantra, oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento, nos momentos difíceis que vocês estiverem. E assistindo os nossos vídeos, assistindo a nossa videoaula lá, veja, pessoal, são 13 videoaulas, você não tem que fazer inscrição em curso nenhum, tá? É só assistir as videoaulas, tá lá, de uma forma bem acessível para você assisti-las e se empoderar e trazer mais paz para você nesse momento, mais contribuição para você nesse momento, que é o estudo da reprogramação biológica, que é o que eu queria nesse momento, sabe? É o que eu queria que todo mundo tivesse conhecimento da reprogramação nesse momento. Então vai estar lá nos vídeos para vocês assistirem essas 3 contribuições. E acima de tudo vai passar, tirem a boa lição, tá? Que o caos traz para a gente. Vamos crescer com esse caos, vamos cocriar, vamos olhar mais para as nossas potencialidades, para as nossas capacidades, né? Nas suas habilidades aí, olha que coisa maravilhosa. Vamos cocriar isso tudo, pessoas. Vamos dar um salto nisso, tá bom? E a gente está junto, tá legal? E nós vamos estar junto aí. Quarta-feira parece que eu vou estar na Rádio T normalmente. A princípio ia ter um cancelamento, mas parece que vai fazer a entrevista. Fiquem atentos aí, quarta-feira de manhã. E sexta-feira a gente volta entrevistando alguém aí através daquele sistema das lives. A sexta, vamos pegar um tema legal para a gente falar nesse momento, tá bom? Em que as pessoas estão precisando de amparo, as pessoas estão precisando de coragem. Coragem é a palavra, coragem e ação, atitude. Guardem essas 2 palavras, acredito, da live de hoje. Coragem e atitude, pessoal. Se a gente tiver isso, a gente vai longe, tá? A gente vai longe diante de todo esse processo que a gente está vivendo.
e como o Japão passou coisa pior e cresceu, o mundo passou coisa pior, a gripe espanhola após a Primeira Guerra, como todo mundo passou isso, a gente vai passar, a gente vai vencer, a gente vai se estruturar e a gente agora precisa olhar o ser humano. Talvez agora seja a hora, como diz a doutora Simone, da gente olhar o ser humano. Tá legal? Algum motivo tem da gente estar passando isso, pessoal? Ninguém passa nada à toa. Tá legal? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Estamos junto aí. Qualquer coisa, a gente estamos junto. Tá? Sempre, 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 sempre. Estamos pensando aí de que forma a gente pode contribuir cada vez mais aí com todos, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima.